E o que eu percebo que, diferente de outros países, como por exemplo os Estados Unidos, apesar que lá também você tem esse problema, mas aqui eu sinto que a distância da academia tem para o mercado virou um motivo de orgulho para a academia, o que eu acho um absurdo. Se a gente for olhar lá atrás, a academia ela tinha uma necessidade de estar distante da iniciativa privada, porque a iniciativa privada olhava para o curto prazo, que é o lucro, e isso de certa forma maculava o objetivo da academia de olhar no longo prazo, de fazer ciência base e tudo mais. Como as coisas estão acelerando muito rapidamente, essa distância não é mais factível. Você vai precisar juntar os dois, tanto porque o mercado de trabalho ele precisa investir em ciência base, que não dá mais para ele esperar 10 anos essa coisa evoluir, e do outro lado a academia precisa da grana da iniciativa privada também para poder investir em ciência base. Mas eu percebo ainda muito preconceito disso, até um certo orgulho de ter essa distância. Você falou do desconhecimento dos problemas reais, mas você acha que também tem um problema de mentalidade nessa história ou não? Vamos lá. Acho que tem duas frentes para abrir aqui para expressar bem minha visão sobre isso, tá? Uma é que isso é global mesmo, o desafio ciência e indústria é global por várias razões. São instituições diferentes, que têm objetivos diferentes, e que, consequentemente, têm culturas diferentes, prazos diferentes, e quando elas se relacionam, necessariamente tem atrito. Isso, seja no Brasil, seja fora. Perfeito. Só que elas sabem, eventualmente, igual ali na hélice tríplice, né, na interação das três principais atores para fazer um ecossistema de inovação, para além do que eles fazem normalmente, por exemplo, a atividade da indústria é ser o meio de produção, a atividade da universidade é gerar conhecimento, a atividade do governo é conferir segurança jurídica. Todos esses atores têm que fazer um pouquinho a mais para contribuir para um ecossistema de inovação saudável. O que é esse pouquinho a mais quando se fala do governo? Além de segurança jurídica, promover política pública sólida e consistente para isso. Quando se fala de indústria, para além de ser um meio de produção, investir tomando risco para conseguir, inclusive, mais vantagem competitiva. E da universidade, para além de formar gente e avançar no conhecimento, é de fato gastar bastante energia em empreender e inovar em cima desse conhecimento produzido. E isso é um atrito para todos eles. É difícil para a indústria inovar, é difícil para a universidade conseguir também sair dos seus muros. E aí vem... E aí, obviamente, eu entendo também que o trabalho do cientista não é fácil. Sim, sim. Principalmente num país como o Brasil. Mas aí vem um desafio, por exemplo, que eu acho que tem algumas considerações aqui, viu, Caba? A primeira, assim, a afirmação, esse sentimento que você falou de sentir que o cientista brasileiro está mais distante, hoje no trabalho nosso, assim, de norte a sul do país, em tudo quanto é universidade, a gente fez uma pesquisa no ano passado, inclusive com a comunidade científica, eu não vejo isso mais. Então, mas isso mudou, então? Mudou. Eu não vejo... Pô, isso é bom pra caramba, eu não vejo, assim, um cientista que tem aversão à indústria, fala assim, não, isso aí é coisa do capital. Não, muito pelo contrário. O que a gente mais sente é, inclusive os velha guarda, vindo de uma forma muito humilde e interessante, falando, cara, eu quero fazer isso, mas eu não tenho ideia de como começar. Não, perfeito. Até porque a gente não tem essa fórmula pronta ainda. Mas, exato. Pô, que bom que você quiser... E além disso, assim, pode ser até que exista essa figurona que tá lá, mas ele tá isolado no seu laboratório. Ele tá isolado, inclusive, da vanguarda que a academia inteira hoje sabe que isso está na liderança de toda a liderança acadêmica. Inclusive, teve toda a mudança legal que começou com esses estímulos em 2004, com a Lei de Inovação, teve toda a reformulação agora em 2016, inclusive com a emenda constitucional, que mudou as estruturas promovendo isso mais. Até os dados são interessantes. Tem um dado do Ministério de Ciência e Tecnologia, que é o Formict, que ele pega os dados de transferência de tecnologia de todas as universidades que receberam recursos públicos. E isso tem uma série histórica desde 2007 e tudo. Você vê, quando você pega os gráficos históricos, você vê que está crescendo muito o volume de licenciamentos e contratos de transferência de tecnologia. Coisas que chegam hoje somadas a quase R$500 bilhão, quando soma as universidades todas. Isso é um valor relevante, mas muito pouco, obviamente, pelo potencial que tem. Mas mostra que assim, a gente está na direção certa, mas precisa bastante acelerar esse passo. E aí um ponto que é interessante, assim, quando a gente fala essa comparação Brasil e Estados Unidos, tem que tomar cuidado qual é ela. Porque quando a gente pega as universidades paulistas, Unesp, Unicamp e USP, e compara, por exemplo, um indicador só, que é publicação de artigos em conjunto, universidade e indústria, a média das universidades paulistas segue a mesma média das universidades americanas. Isso é muito interessante, mas isso não é uma média geral. Não, tudo bem, mas assim, aí tem uma outra questão
que a gente precisa entender qual a qualidade desse trabalho, né? Porque assim, como o Brasil ele tem muito essa veia de gerar paper, Sim. a gente em volume é relativamente bom, né? Comparado ao resto do mundo. Sim. Mas a gente não se preocupa tanto com qualidade. Eu concordo, acho que esse é um problema. Só que todo indicador analisado individualmente tem seus problemas. Até tem os estímulos que não são tão bons. Não, perfeito. E essa generação que eu fiz, ela é calhorda, né? Sim, porque sim. você tem muita coisa boa. Mas o meu medo é de olhar só nesse viés, entendeu? Não, eu concordo 100%, tá? Longe de não ter as críticas inteiras ao modus operandi da academia, que aí as métricas não são boas, de fato. Que a métrica, por exemplo, da CAPES para avaliar se um curso de pós-graduação é nota 7, obviamente o que mais pesa é o volume de publicações em revistas de alto impacto. Tá. Então, aí sim, quando você tem, por exemplo, esse filtro de revistas de alto impacto, essas revistas são o filtro. Aí a gente já tem um parâmetro bom.